Minha intenção hoje, irmãos, é, é trazer um estudo mesmo bíblico. Não é uma palavra assim para você chorar, se arrepender, não. É uma palavra para a gente entender, para a gente compreender, talvez um pouquinho. É uma chave que me abençoou muito quando eu aprendi na minha infância da fé, sobre essa espiritualidade do Velho Testamento em relação à espiritualidade do Novo Testamento. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a maneira como nós enxergamos, como nós lidamos com as coisas espirituais. Como é a nossa cosmovisão, como é a nossa percepção e como é a nossa prática religiosa, espiritual. E a gente chama isso de espiritualidade, não é? Então, como era a espiritualidade no Velho Testamento e como essa espiritualidade que está lá no Velho Testamento, ela ganha uma dimensão maior, mais ampla no Novo Testamento. Então, eu queria partir com você aqui do episódio da mulher samaritana, que está aqui no capítulo 4 de João. Nós vamos ler já assim, nós vamos pegar carona no barco já andando, tá? Não vamos pegar desde o início, não. Eu quero pegar a partir do versículo 18. A partir do versículo 18. Porque do versículo 1 até o versículo 17, Jesus está, de alguma maneira, assim, criando um diálogo com a mulher samaritana, está conversando com ela, mas aqui a partir do versículo 19, perdão, falei 18, mas a partir do versículo 19, a mulher conversa com Jesus e Jesus dá umas direções, nós vamos partir daqui. O Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me. Parece que Jesus está falando assim, uma linguagem bem jovem, né? Podes crer. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Deus, nos dê a Tua palavra nessa manhã, nos ensine a Tua palavra. Nós pedimos que haja unção no falar e no ouvir. Eu te peço humildemente nessa manhã, no nome precioso de Jesus, que Tu me dês clareza de entendimento, que as palavras me venham ao coração para que eu possa falar aquilo, Pai, que está na Sua Escritura. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, se você lê o texto, se você conhece esse texto, parece que a conversa inicia-se num lugar e vai para outro que não tem nada a ver. Jesus está conversando com a mulher, ele pede água para aquela mulher. A mulher se escandaliza pelo fato dele ser judeu, pedir para ela uma mulher e ainda uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam.
E aí essa mulher fica admirada de Jesus, está conversando com ela, e Jesus disse assim para ela: se você conheceras o dom de Deus, e quem é que fala com você, tu lhe pedirias e ele te daria águas vivas. E ele diria: Senhor, tu não tens com que tirar água nesse poço, como você pode me dar água? E ele disse: se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, nunca jamais terá sede. Ela disse: então me dá dessa água, para que eu não tenha que vir nesse poço beber água. E Jesus começa a conversar com ela, até que ele chega nesse lugar, que ele pede para trazer o marido, e ele vem cá, e ele diz: uai, como tu sabes que eu tenho um marido? Ele diz: você não tem esse, você já tiveste tantos maridos, 7 maridos parece? 5 maridos, e esse que você tem não é teu. E ela se desperta, a conversa vai se aprofundando. E aí ela fala assim: Senhor, nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar. Agora, irmãos, o que tem a ver? Parece que não tem muito a ver marido, tirar água, beber água, vida eterna, não ter mais sede. De que realmente eles estão falando? E um texto, um versículo salta desse lugar aqui, e ele é muito usado por nós para chamar a atenção dos irmãos, para prestar mais atenção na reunião, no culto. Quando a gente diz: olha, Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. O que, de fato, eles estão conversando? Sobre o que eles estão conversando? A pista que se tem é: o Messias, quando vier, nos ensinará sobre como adorar a Deus de verdade. O Messias, quando ele vier, ele nos ensinará, porque eu ainda não sei se é lá no monte que eu devo adorar, ou se é em Jerusalém, o lugar da adoração. E Jesus falou assim: eu sou o Messias. Talvez Jesus não tenha falado claramente a respeito de quem ele seja para nenhuma pessoa como essa mulher samaritana. Ele deixou claro: eu sou eu que falo contigo. E aí ela ficou, e ele começou a falar: Deus é espírito. E Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, a conversa é o seguinte: qual é a verdadeira adoração? Como é que se adora a Deus? Qual é a adoração legítima? Qual é o ápice da adoração? E aí então, Jesus vai ensinar para ela que a adoração a Deus, como ela é feita, essa adoração a Deus. Ainda em termos de introdução, para os irmãos compreenderem, pensem. Jesus e esta mulher não estão conversando, Jesus não está ensinando para essa mulher sobre como é que você deve se comportar na hora do culto. Jesus não está ensinando assim: quando você for lá na reunião, no culto, esteja com o seu coração pulsando para Deus, ainda que isto seja verdade, mas não é sobre este o assunto. Quando você estiver lá na reunião, no culto, na adoração a Deus, se envolva com Deus, feche seus olhos, se entregue, adore a Deus com todo o seu coração. Não é este o assunto. O assunto é qual é a verdadeira adoração. E esta mulher sabia como é que adorava a Deus lá no monte, e Jesus sabia como é que adorava a Deus lá no templo. Como é que era a adoração no Velho Testamento? É sobre isso que eles estão conversando. Que existe uma adoração plena, verdadeira. E ele está dizendo que essa adoração verdadeira só é possível se ela encontrar o Messias. E aí então eu coloquei aqui para você como tema sobre a espiritualidade dos discípulos. A estrutura espiritual do Velho Testamento. No Velho Testamento, a espiritualidade do culto a Deus estava estabelecido em alguns pilares, pelo menos 4 pilares. A maneira como os irmãos do Velho Testamento, Davi,
Samuel, Elias, Jeremias, as tribos, como é que era a maneira dele se relacionar com Deus. Então eu coloquei aqui para os irmãos a estrutura do culto do Velho Testamento e como ela acontece no Novo Testamento. Então a primeira estrutura que nós temos, o primeiro pináculo, né, aquilo que sustenta o culto, aquilo que é a estrutura espiritual do Velho Testamento. Imagine uma mesa com quatro pernas, né? Uma das pernas dessa estrutura espiritual é o sábado. O sábado. Abra em Êxodo 20, do versículo 8. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ainda é Levítico, versículo 23, versículo 3. Levítico 23, versículo 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então a primeira estrutura é o ensino a respeito do sábado. E tinha várias coisas relacionadas ao sábado. Eu não quero me deter muito nisso, só citar. Por exemplo, tinha sábados de anos. Você trabalharia a terra durante 7 anos, 6 anos. No 7º ano, a terra não poderia ser trabalhada. Você é fazendeiro e você tem uma plantação de tomate. Durante 6 anos você vai plantar tomate. No 7º ano, você não vai plantar nada. Então era sábado. Existem sábados de semanas de anos. Por exemplo, se você vendeu por necessidade, por conta de problema financeiro, uma propriedade, um bem seu, uma fazenda sua, depois de 7 semanas de anos, daria 49 anos, você receberia de volta a sua terra. Então tem várias leis relacionadas a sábado, que o povo de Israel se relacionava com Deus baseado nesse dia de sábado. Também no sábado tinha alguns sacrifícios próprios que eram realizados no sábado. O dia da expiação mesmo era o dia de sábado. Era o ano sabático, era o ano do jubileu, que era no sábado. Era um sábado e que era feito sacrifícios no sábado. Então a primeira coisa que nós temos aí é um dia especial. Vamos falar essa palavra? Qual que é o dia especial no Velho Testamento? Sábado. Era nesse dia que Deus deu como lei, como uma das maneiras espirituais das pessoas se relacionar com Deus. Fazia parte da espiritualidade do povo do Velho Testamento. O segundo é o templo. O templo. Olha aí, 1 Reis 8, 10 e 11. 8, do 10 ao 11. Capítulo 8, 1 Reis 8. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Versículo 11, né? Agora, Salmos 27, 4. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Deus deu ordem para Moisés, ainda em Êxodo, no livro de Êxodo, se eu não estiver enganado, para ele subir ao monte, para receber uma planta de como é que ele deveria construir
o tabernáculo, de como é que deveria ser construída o lugar aonde Deus colocaria a sua habitação, e ele dá todos os detalhes, até as cores, o tamanho, o jeito, o que deveria acontecer, né? Como era aquela casa, a gente chama aquilo de tabernáculo, e tinha 3 repartições, o átrio, o lugar santo, o santíssimo lugar, e em cada um desses lugares tinha o que se devesse fazer, o que deveria fazer, geralmente no sábado, todos os dias, mas também no sábado. Agora, o templo, Deus deu ordem para construir o tabernáculo. Depois, Davi desejou construir uma casa para Deus. Deus não permitiu. Salomão construiu, irmãos, eu não sei de onde veio tanto ouro, tanto tesouro, tão rica, tão suntuosa era o templo feito por Salomão. E Salomão construiu o templo de Deus, e ali naquele lugar que nós lemos em Reis, foi o dia da inauguração. E ele orou: Senhor, e há de ser que todo aquele que clamar a Ti, voltado para esse templo, ouve tudo o céu, toda oração que se fizer, voltado para o templo. Lembra de Daniel, quando estava orando, lá na Babilônia, que ele orava voltado para o templo. É onde estava a arca da aliança, onde tudo era feito, era a habitação de Deus, o templo. Então, estar na casa de Deus é ir para um lugar construído. Fazia parte da espiritualidade. Uma vez, pelo menos ao ano, os judeus deveriam vir a Jerusalém para adorar a Deus. Eles deveriam vir a Jerusalém para adorar a Deus nas festas que tinha lá do povo de Israel. Então, nós temos um dia especial, agora nós temos um lugar especial. Vamos dizer os dois? Então nós temos o sábado e nós temos o templo. Terceiro, nós temos o sacerdote. Levítico 8, 6 e 9. Levítico 8, 6 e 9. Vou ser bem mais rápido, irmãos. O tempo nosso ali já está mais para lá do que para cá. Levítico 8, 6 a 9. Olha só. E fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Isso aqui é o dia em que Deus estava escolhendo uma tribo, um povo, uma família para ser sacerdote. Vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto e sobre ele a sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e o cingiu com o cinto de obra de esmeralda da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Só até aí tá bom. Agora, porque para a gente ganhar tempo. Agora, olha aí também Hebreus capítulo 5, versículo 1. Hebreus 5, 1. Hebreus 5, 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Veja bem, nós estamos construindo então. Então nós temos um dia especial, nós temos um lugar especial, e agora nós temos um homem especial. Vamos dizer? Os três? E o homem. Então nós temos o dia do Senhor, nós temos a casa do Senhor, e agora nós temos o homem do Senhor, o servo do Senhor. Quem é que poderia estar diante de Deus pelo povo? Não é qualquer um. Não poderia ser, quem sente aí no coração? Não. Deus escolheu alguém de determinada tribo, e daquela tribo não poderia ser qualquer pessoa para ser sacerdote. Tinha que ser da turma de Arão, da família de Arão. Se você não desse a sorte, se você não fosse abençoado de não nascer na família de Arão, esquece, você nunca entraria no Santo dos Santos. Aliás, só uma pessoa, uma vez no ano, poderia entrar no Santo dos Santos. Então, essa era uma das maneiras de cultuar a Deus. Um lugar, um dia, e agora temos um servo, um homem. Não pode ser todo mundo, tem que ser uma pessoa.
Nós vamos a Deus através do sacerdote. Deus vem a nós através do sacerdote. Onde? No templo. Que dia? Sábado. Quarto e último pilar. O sacrifício. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Agora, Êxodo 29:36. Êxodo 29:36. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo a expiação por ele, mediante a oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. Eu peguei esse texto, tem centenas de textos, que fala que no dia especial, não é só no sábado, mas principalmente no sábado, no templo, através do sacerdote, somente ele faria os sacrifícios. Então nós temos a casa do Senhor, o dia do Senhor, o servo do Senhor e a obra do Senhor. Se você perguntar para qualquer irmão em Jerusalém, se você perguntasse para qualquer irmão do Velho Testamento, quem é o ungido do Senhor? Nesse parâmetro aqui, é o sacerdote. Quem é que pode estar diante de Deus pelo povo? O sacerdote. Que dia? Sábado. Aonde? No templo. Fazendo o quê? Oferecendo o sacrifício. E o que é o sacrifício? Depende. Se você nasceu, tem um sacrifício. Se você tem gratidão, tem outro tipo de sacrifício. Se você tem culpa, tem outro tipo de sacrifício. Tem vários tipos de sacrifícios que somente o sacerdote poderia fazer no templo, no sábado, e esses são os sacrifícios. Então, a mulher pergunta assim, como é que adora a Deus? E ela sabe, de alguma maneira, porque agora o povo samaritano desvirtuou, teve um rei lá que aprontou uma bagunça, mudou o lugar do culto para que ninguém pudesse ir em Jerusalém, porque se fosse... Um dia a gente conversa sobre essa história. Um dia a gente conversa sobre isso. Mas o fato é que Jesus sabe, os judeus sabem como é que é o culto. Se você perguntasse assim para qualquer judeu, morador de Jerusalém, como é que serve a Deus, como é que adora a Deus? Ora, fácil. A gente pega o nosso novilho, nosso dízimo, nossa oferta, nossa farinha, os pombinhos, seja lá, depende se você é rico, se você é pobre. Como que você faz? Eu pego esse sacrifício, vou ao templo no sábado, entrego para o sacerdote. Essa é a maneira de cultuar. Agora, todas essas coisas que estão aqui, que eu mostrei para vocês, são simbólicos. As ofertas são simbólicas, o dia sábado é simbólico, o culto, as ofertas são simbólicas, o sacerdote é um símbolo, eles representam uma profecia. Faz assim com a sua mão, vê se você consegue ver sua sombra aí. Não sei se dá para ver a sombra, mas imagine, né? A sua sombra. Outro dia eu estava vendo uma criança chorando porque a sombra dele corria atrás dele. Eu morrendo de medo da sombra. Né? O que é uma sombra? A sombra retrata a realidade de uma matéria. A sombra não é a realidade. A sombra representa uma realidade. Quem está comigo? Por exemplo, o que é o sábado? A sombra. O sábado é um tipo, é um exemplo, é uma sombra. De quem? De Jesus. Jesus, no Novo Testamento, é o nosso sábado. O templo também é uma sombra. Jesus disse assim, destrói esse santuário e em 3 dias eu o reconstituirei. E esses 3 dias, que é a morte e ressurreição de Cristo, ele formou o corpo dele. O que é a casa de Deus no Novo Testamento? A igreja. É Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo.
É Cristo como pedra fundamental e a igreja como pedras vivas. São sombras. O que é o sacrifício do Velho Testamento? É um novilho, é uma novilha, é um cordeiro. E quem é o cordeiro de verdade? É Cristo. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o verdadeiro cordeiro. E quem é o sacerdote? Cristo. Então Cristo é o dia, Cristo é o lugar, Cristo é o sacrifício e Cristo é o sacerdote. Qual é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração não é verdade em relação à mentira. Não é verdade em relação a falso. É verdade, se você for ver no original, a palavra verdade, um dos significados dela é realidade. A sombra não é realidade. A mesa é a realidade, que tem uma sombra da mesa. Esta sombra minha não é a realidade, mas no Velho Testamento, as pessoas adoravam a Deus por meio das sombras, por meio dos tipos, por meio dessas figuras. Eu adorava a Deus por meio de um novilho, de um cordeiro. Mas agora, como é a verdadeira adoração? É através de Cristo. Adorar a Deus agora não é mais através dessas simbologias que eram verdade no Velho Testamento. Quem está comigo, diga amém. Agora eu vou te falar um detalhe muito perigoso. Já é 11 horas, eu vou pregar só a metade do meu sermão. Vou deixar para outro dia eu falar o restante. Mas vou te deixar aqui qual que é o problema de Jesus falando com essa mulher essa palavra. Presta atenção. Não é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. O que é que Jesus desmontou, irmão? Quando Jesus fala que não é em Jerusalém onde tinha o templo, o sacerdote, o sacrifício, o que ele está fazendo? Ele desempregou o sacerdote, ele inutilizou os sacrifícios, não precisa mais de cordeiro, novilho, agora o sacerdote vai passar fome porque não tem mais o que se levar para lá, não tem mais templo para ir, não tem mais um lugar sagrado para ir. Então Jesus desconstrói. Não é que ele desconstrói dizendo, isso aqui é inútil. Ele está dizendo, isso aqui que era um cordeiro, foi uma pedagogia para você, até que chegasse o verdadeiro cordeiro. Agora, tendo o verdadeiro cordeiro, você não precisa mais daquele sacrifício. Agora, a adoração a Deus é através do Messias. Você só pode se aproximar de Deus através do Messias. O culto que Deus recebe agora é através do Messias. E onde? É agora que muda toda a espiritualidade do povo do Novo Testamento. Eu não vou ler os textos para você, só vou citar. Imagina dois irmãos indo na sua relação com Deus. Está de cá o Lucas, que é o irmão, lá o irmão Jacó, que vai para o culto dele. Ele é um judeu. E tem aqui o Juscelino. O Juscelino, convertido, também é um judeu. Aí chega alguém e pergunta, para onde vocês vão? Aí o Lucas fala, estou indo para o culto. E esse bezerro? É para mim oferecer lá no culto. Como que é? O sacerdote está lá, vai oferecer para mim. Que dia que você vai lá? Sábado. Que horas? Tem a oração lá da tarde, o crepúsculo, da manhã e tal. Eu vou lá porque eu fiz umas coisas erradas aí. Vou lá oferecer o meu cordeiro. Quem que vai oferecer? O sacerdote. Que dia? Sábado. Onde? No templo. Aí você pergunta para o irmão, e aí, como é que vai ser? Para onde você está indo? Não, eu estou me reunindo com os irmãos. Onde? Hoje vai ser na casa do irmão Júlio. Como assim na casa do irmão Júlio? Você não vai para o templo? Não, lá quando a gente reúne é o templo. É a casa de Deus. E quem que vai oferecer o sacrifício? Já foi feito, nós vamos lá celebrar o sacrifício. Nós vamos lá cultuar a Deus. Quem que vai mediar essa relação? Não. Já Jesus mesmo está mediando e nós lá todos vamos cultuar. Um tem salmo, outro tem cântico, outro tem revelação, outro tem ministração. Nós lá mesmo, nós todos lá. Mas quem é o sacerdote? Todo mundo. Todo mundo lá é sacerdote.
E aí você percebe que existe uma mente do Velho Testamento, um jeito de pensar sobre Deus do Velho Testamento, e existe um jeito de pensar sobre o reino de Deus do Novo Testamento. Se você pegar a cabeça, a compreensão do que é a relação com Deus no Novo Testamento e tentar colocá-la aqui, não vai dar certo. Jesus falou sobre odres novos e odres velhos, vinho novo e vinho velho. Se você pegar a mente do odre e colocar no odre velho, esse vinho novo, e colocar no odre velho, vai desperdiçar, você vai entrar em confusão. Você vai chamar isso aqui de casa de Deus, isso aqui de altar. Você vai chamar eu de sacerdote e você não. E nós vamos nos confundir, porque Deus mudou. Deus, não é que Deus mudou, Deus trouxe a uma dimensão maior o que é realmente aquilo que Ele começou a fazer no Velho Testamento, mas que aquilo ganhou um sentido amplo no Novo Testamento. Eu estou pregando só a metade hoje, porque já são 11 horas, mas hoje foi uma aula sobre espiritualidade do Velho Testamento. Então eu tenho que, pelo menos, coloquei umas caraminholas na sua cabeça, para você ir lá no texto de João 4 e perceber que a conversa ali é sobre o Messias e o culto real. O culto real. E como é que acontece esse culto no Novo Testamento? Fica para a próxima reunião, quando eu for falar aqui de manhã, eu vou falar sobre a espiritualidade, de como isso ganha dimensões poderosas e como isso muda na maneira como você varre a sua casa. Isso muda a maneira como você faz comida. Isso muda como o jeito que você faz negócio. Isso muda a maneira como você conversa. Isso muda as suas férias. Isso muda totalmente a sua percepção do que é culto, do que é adoração, de onde, como a gente faz tudo isso, como no Novo Testamento isso ganha uma dimensão absurda. E por que uma fala dessa como Jesus faz com que as pessoas matam ele? Imagine o sumo sacerdote. Chegar lá no dia, ninguém vem para trazer sacrifício, ninguém vem mais no sábado, ninguém vai lá mais no templo, os irmãos estão reunidos, todo mundo está cantando, pregando, fazendo aquilo que só ele fazia. Você acha que ele vai gostar disso? Vai matar ele, meu irmão. Vai acabar com essa lógica que teve o seu começo, mas ganhou a sua dimensão superior, como diz o profeta, superior aliança com superiores promessas. Então, mudou tudo a maneira de nós cultuarmos a Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu oro nessa manhã, para que essa semente que foi semeada, aquilo que os irmãos já sabiam sobre isso, amplia. Que o Senhor traga entendimento maiores, que o Senhor possa fazer com que a gente pelo menos se pergunte, para que a gente preste atenção, meu Deus, que há uma nova aliança, há um vinho novo, e nós precisamos ser odres novos para entender a mente do Senhor, entender a mente do Evangelho, para percebermos como a igreja é totalmente diferente daquilo que se praticava no judaísmo, para que a nossa fé seja cristã e não judaizante, Pai, para o louvor do seu nome e para a glória de Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.